Olá a todos, eu chamo-me Catarina Guerreiro e venho apresentar a nossa monografia de licenciatura em Ciências Biomédicas e Laboratoriais sobre o estudo de síndrome de burnout em profissionais das tecnologias da saúde, nomeadamente anatomia patológica, tanatológica e citopatológica, análises clínicas e saúde pública, face à pandemia do Covid-19. Começando por introduzir o que é a síndrome de burnout, esta caracteriza-se por um risco ocupacional, ou seja, é uma doença ocupacional, com maior prevalência normalmente nas áreas da educação e da saúde. Caracteriza-se por haver uma exaustão emocional, um distanciamento das relações interpessoais e a diminuição do sentimento da realização pessoal. Para fazermos o nosso estudo, acabámos por criar uma pergunta de partida. Os técnicos superiores de análises clínicas e saúde pública e os técnicos superiores de anatomia patológica, tanatológica e citopatológica possuem síndrome de burnout? Para responder a esta pergunta, definimos então os nossos objetivos gerais, sendo o primeiro determinar a existência desta síndrome nos profissionais de saúde destas categorias, expor qual é a profissão mais afetada dentro destes profissionais e verificar se a pandemia do Covid-19 que vivemos atualmente influencia os níveis de burnout nestes profissionais. Como objetivos específicos e partindo dos gerais, pretendemos conhecer quais são os fatores que influenciam o aparecimento desta síndrome, determinar quais os fatores que indicam a incidência, verificar se existem diferenças estatísticas entre as características sociodemográficas das pessoas que responderam ao nosso questionário e a síndrome e, caso exista influência da pandemia sobre os níveis de burnout, verificar como. Para caracterizar esta síndrome, utilizam-se 3 dimensões. A primeira, que é a exaustão emocional, começa por apresentar sintomas de desgaste e irritabilidade e mais agrava a depressão e a ansiedade. A despersonalização, como consequência da exaustão, que se manifesta com insensibilidade e desprezo, e a falta de realização pessoal, tendo o indivíduo uma autoavaliação negativa, diminuindo as suas expectativas e, mais uma vez, demonstrando depressão e a sensação de inaptidão para as suas tarefas. As causas do síndrome de burnout começam por ser por uma pressão excessiva da entidade empregadora, por exemplo, o pouco reconhecimento e as poucas recompensas, o que leva ou que pode levar a vários conflitos no trabalho, a sobrecarga, a dificuldade em trabalhar em equipa e a falta de qualidade nas interações pessoais. Os profissionais de saúde sentem muito a pressão de ter que dar um diagnóstico clínico correto, de ter de dar um prognóstico e a avaliação de uma patologia e como é que esta pode evoluir, tendo também de criar medidas de prevenção para o utente e para eles próprios e promover o bem-estar. A pandemia, que é uma epidemia que se propaga no mundo, como é óbvio e como já percebemos, tem um impacto negativo na sociedade e principalmente nos profissionais de saúde, que são os que estão na linha da frente quando existe uma crise de saúde pública. E por isto, há um aumento do receio de infecção por as outras pessoas para eles próprios, uma exaustão porque nestes casos são procurados muitos profissionais de saúde, a pressão de poder dar resposta a todos e a toda a gente, a desinformação que todos passamos por ela e o medo de não saber o que vem a seguir. As nossas hipóteses estatísticas e científicas passam por verificar a existência ou não do burnout nos técnicos, determinar qual é a profissão que é mais afetada e verificar se a pandemia de Covid-19 teve o mesmo impacto nestes profissionais. A nossa amostra e participantes, a população são então os profissionais de saúde destas duas áreas, de hospitais de Portugal continental e das regiões autónomas dos Açores e Madeira. A nossa amostra de conveniência foram 125 profissionais que exerceram as funções durante a pandemia. O período em que recebemos as respostas foi entre junho e agosto de 2020 e os critérios de seleção para a aceitação é então ser técnico de uma destas áreas, ser voluntário no estudo e preencher o questionário corretamente e ter desempenhado as suas funções durante a época de pandemia. O nosso estudo é um estudo de nível 2, do tipo descritivo correlacional, que tem variáveis qualitativas nominais e variáveis quantitativas métricas discretas, o método de recolha de dados observáveis e quantificáveis e é um estudo transversal por ter sido feito num intervalo de tempo definido. Utilizamos então
como material o questionário, sendo ele dividido em 3 partes. A primeira parte sobre um questionário que vai mostrar se então há síndrome de burnout ou não, composto por 22 questões de escala de Likert entre 0 e 6. De seguida, questões sociodemográficas, 12 questões abertas e de escolha múltipla. E a última parte é então questões de opinião face à pandemia de Covid-19, 6 questões de escala de Likert entre 1 e 5. O tratamento estatístico e análise de dados. Nós utilizamos 2 programas, o SPSS, que é um programa de tratamento de dados estatístico, e o Excel para efetuarmos os scores dos resultados. A caracterização da nossa amostra é então 84% de pessoas do sexo feminino e 68,8% dessas pessoas que responderam ao nosso questionário são da área de análises clínicas. Obtivemos respostas de todas as regiões de Portugal e ilhas, sendo que a maior prevalência é na região sul, com 74,4%. Na avaliação do burnout, para que haja burnout, os níveis de exaustão e despersonalização têm que estar elevados e o de realização pessoal tem que estar mais baixo, segundo a biografia que nós utilizamos. Os resultados que nós obtivemos foram inconclusivos porque a exaustão e a realização estão elevados e a despersonalização está mais baixa. Para avaliar o burnout relacionado à categoria profissional, nós utilizamos o teste de Kolmogorov-Smirnov para descobrir a normalidade da amostra, porque se o p-valor for inferior a 0,05 é uma distribuição não normal e se for superior a 0,05 é normal. Para a exaustão emocional e a despersonalização, obtivemos distribuições não normais e por isso realizamos o teste de Mann-Whitney para saber se há diferenças estatisticamente significativas, caso o p-valor for inferior a 0,05. Caso o p-valor for superior a 0,05, não há diferenças estatisticamente significativas. Para a realização pessoal, tem uma distribuição normal e por isso foi realizado o teste de amostras independentes. Para a análise de opinião face à pandemia em relação à categoria profissional, utilizámos também o teste Kolmogorov-Smirnov para obter a normalidade, descobrir a normalidade, e o teste de Mann-Whitney para a distribuição não normal. Concluímos então que a primeira hipótese é inconclusiva, não se aceita nem se rejeita a H0 porque não conseguimos verificar a existência de burnout nos profissionais de saúde. A segunda hipótese, aceitamos a H0 parcialmente porque não se verificam diferenças estatisticamente significativas na incidência da síndrome de burnout nestas áreas. E a terceira hipótese, aceitamos a H0 porque não se verificam diferenças estatisticamente significativas entre a pandemia de Covid-19 e a categoria profissional. Obrigado pela atenção e espero que tenham gostado do nosso trabalho.